pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. O vídeo de hoje foi uma sugestão do Edmar Meirelles. Meu pai, pra quem não conhece, Qualquer dia a gente vai trazer ele aqui no canal como convidado pra gente bater um papo. Mas bom, a sugestão de vídeo dele foi a respeito de um tema que talvez muitos de vocês podem não conhecer, mas eu te convido a conhecer agora comigo e com o Senhor Jesus, para que a gente possa crescer junto no nosso amado, amém? O tema é sobre Lectio Divina e você vai me perguntar: Carol, o que é Lectio Divina? e eu vou te falar agora. A Lectio Divina, Parece um nome muito complexo, muito difícil. mas nada mais é do que a leitura orante da palavra de Deus ou a leitura divina da palavra de Deus, tá? Eu não quero me estender muito nesse vídeo, Pode ser que vai ficar um pouco grande mesmo, eu não querendo me estender. mas por favor assiste até o final, porque eu tenho certeza absoluta que vai abençoar muito sua vida espiritual, assim como abençoou a minha quando o Senhor me levou a conhecer sobre a Lectio Divina. Bom, e basicamente a Lectio ela consiste em 4 passos, tá? E o primeiro passo da Lectio Divina é a leitura, obviamente. Qual leitura? A leitura da palavra de Deus. Então eu separei alguns versículos para que a gente possa estar lendo juntos. Se você ainda não pegou o seu ferramenta de trabalho, Bíblia, a palavra de Deus, para a gente poder estar estudando junto e crescendo junto no Senhor, corre já e pega ela pra gente acompanhar tudo, tá bom? Bom, então a leitura, as pessoas às vezes elas deixam um pouco, elas são um pouco negligentes a respeito da leitura da palavra de Deus, uma coisa que não pode acontecer. A palavra de Deus, a gente já falou isso aqui no canal, a palavra de Deus é a ferramenta mais importante em primeira instância que nós temos para conhecer quem o Senhor é, porque as coisas concernentes à oração, as coisas concernentes ao jejum, à adoração, nós aprendemos lendo a palavra de Deus. Então, em primeiro momento, o que de mais importante nós temos, tá? Para ter intimidade, para ter comunhão com Jesus, é a palavra dele. E é o primeiro passo da Lectio Divina, é a leitura da palavra. Eu separei alguns versículos. João capítulo 1, versículo 1, abre sua Bíblia comigo, diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, obviamente, já está dizendo escancaradamente para nós que a palavra de Deus é o próprio Senhor. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. E pense comigo, Um objeto inanimado que não tem vida, por exemplo, um travesseiro, um sofá, um violão, não tem como habitar, né? Agora, uma pessoa que tem vida, tá? Um ser vivo, ele habita. Eu posso habitar. Agora, uma cadeira não habita. quando diz habite em vós ricamente a palavra de Deus, está dizendo respeito a uma pessoa. Quem é essa pessoa? A palavra de Deus. A palavra de Deus, portanto, ela é alguém. E quem é esse alguém para habitar ricamente? Jesus Cristo, que é a palavra. João 6, versículo 63 também é muito interessante, porque o Senhor Jesus diz o seguinte: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, as palavras que o Senhor nos diz através de toda a palavra dele, o que o Senhor nos diz é espírito, é liberado sobre nós quando nós a lemos, nesses passos da Lectio Divina, é liberado sobre nós espírito e vida. Que tipo de vida? A vida divina. O segundo passo, então, da Lectio Divina é a meditação. E você vai perguntar: Carol, mas crente pode meditar. gente, isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem. E a meditação baseada na Lectio Divina, ela não é como a meditação de outras religiões. Ela é uma meditação na palavra de Deus. E como é que ela consiste? Ela consiste em, quando você lê a palavra de Deus, você vai fazer o seu devocional na leitura diária da palavra. E os mestres da Lectio Divina, eles nos instruem, nos aconselham a ler primeiramente ou os Salmos, pra gente começar esse processo de Lectio Divina, ou os Evangelhos, tá? Que são versículos mais fáceis de gravar, uma vez que a gente já conhece melhor eles, né? Então a gente consegue gravá-los melhor. E por isso tem como a gente meditar neles melhor, porque a gente absorve essa palavra na leitura dentro do coração e nós vamos meditar ela. Importante, não é com a mente, tá? Você não vai meditar na mente. Você vai acessar o coração. E você vai meditar através do coração na leitura, naquele determinado versículo. E palavra por palavra, você vai saborear. É aí que os irmãos usam a expressão ruminar. Você vai ruminar a palavra de Deus e vai absorver os nutrientes mais preciosos que ela tem para te oferecer, porque acredite, são muitos, tá? E o Senhor quer te nutrir com cada uma das palavras que Ele deixou escrito exclusivamente para você, para o seu crescimento espiritual.
Eu separei alguns versículos também a respeito de meditação. Abra sua Bíblia comigo, lá em Salmo 119, versículo 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E é isso que a meditação faz. Ela vai ruminar essa palavra e vai escondê-la no coração, ela vai absorver esses nutrientes mais preciosos para não pecarmos contra o Senhor. Bom, no Salmos capítulo 1, do versículo 1 ao 2, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ou seja, o homem justo, o homem bem-aventurado, o homem que goza de felicidade espiritual no Senhor, ele tem o seu prazer não em qualquer outra coisa, não em estar farreando nem nada disso. O prazer dele está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite, ele rumina no coração dele. Sabe, dia e noite, dia e noite. Tem uma passagem, se eu não me engano, em Deuteronômio, que o Senhor instrui, né, ao povo dele, ao quando eles levantarem, a eles sentarem, a falarem com os filhos dele sentados na mesa, o tempo todo a respeito da lei, da palavra de Deus. Salmos 49, versículo 3 diz: a meditação do meu coração trará entendimento. Então você quer ter sabedoria do Espírito, você quer ter entendimento da palavra de Deus, medite nela, leia e medite nela. O terceiro passo da Lectio Divina, então, é a oração. Então primeiro você lê, depois você medita nas palavras de Deus e depois você ora, tá? E a oração, gente, eu fui pesquisar no Google a respeito de oração para poder trazer um conteúdo bacana para vocês. E quando eu digitei lá no Google oração, acreditem se quiser, apareceu um link assim: poderosa oração para você conquistar saúde, paz, amor, prosperidade. E eu fiquei tipo, gente, isso é anúncio de cartomante, de feiticeiro, ou isso é oração? Porque, sinceramente, oração não consiste em você, sabe, praticar feitiçaria pentecostal, chamada feitiçaria pentecostal, de você tipo, Senhor, obrigar a Deus a fazer alguma coisa por você. Gente, isso não é oração. A oração é quando a alma fala em amores com Deus, tá? Eu gosto de traduzir essa oração mais para um clamor, tá? Porque o clamor, ele consiste em súplicas com choro e ter o espírito contrito para com Deus. Então, eu, Carol, eu, Zoe, eu talvez alteraria o nome oração nessa questão para clamor, que é a mesma coisa quando nós temos um padrão bíblico de oração, mas as pessoas parecem compreender melhor quando a gente usa o termo clamor nesse sentido ao invés de oração, tá? Mas é a mesma coisa, que fique claro. Nós temos uma passagem bastante conhecida, que é Mateus capítulo 6, versículo 6, a respeito da oração, que o Senhor nos diz: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê no lugar oculto te recompensará. É muito conhecida essa passagem, e o que eu mais acho interessante dela, que dentro do meu coração eu tenho a plena convicção de que o Senhor não está falando somente de você estar num lugar, no seu quarto físico, mas também no seu quarto espiritual, você se recolher para dentro de você mesmo, tá? E você orar, e você falar com o Senhor, e você clamar ao Senhor, porque primeiro você leu, você meditou, você recebeu tudo aquilo que Deus tinha para falar com você, daquilo que Deus podia nutrir a sua alma, naquela determinada leitura, naquela determinada palavra dele para você, exclusivamente para você, e agora você vai orar. Agora a sua alma, agora o seu coração vai falar a Deus em amores, estando contrita, adorando Ele em espírito e em verdade, conforme o Senhor nos instrui em João capítulo 4, adorar em espírito e em verdade. Alguns outros versículos a respeito de oração que eu gosto muito, tá lá em Jeremias, o capítulo 29, versículo 12 e 13, que diz: então vocês clamarão a mim, o Senhor falando, né? Virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o seu coração. E sabe, a Lectio Divina, ela não consiste basicamente em nada além disso, em buscar ao Senhor com todo o coração. Na leitura, na meditação, agora na oração você vai agradecer, você vai estar com um espírito de gratidão, sabe, de zelo, de amor para com Deus. A sua alma vai falar em amores para com Deus, agradecendo, conversando com o seu pai. Quando o Senhor fala, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai, eu vejo isso como uma questão de intimidade, sabe? Você vai falar com o seu
pai, com seu paizinho, com seu amigo, com aquele que supre as suas necessidades e que conhece o seu coração e que acabou de te trazer uma infinidade de nutrientes, sabe, de vitaminas para você mesmo, para que você cresça saudável na vida espiritual, na vida amorosa, com Deus mesmo, que Ele mesmo te convidou a ter, te chamou a ter, te atraiu a ter, a ser um com Ele. E o último passo, meus queridos, é a contemplação. E o que consiste a contemplação? Antes de preparar esse vídeo, eu fiquei pensando, porque quando a gente entende, é mais fácil pra gente compreender no nosso coração, mas pra gente passar isso é um pouco difícil, né? Eu disse, Senhor, me ajuda. Como em todos os outros vídeos, como em todas as outras palavras, porque é de acordo com as palavras do Senhor, é de acordo com o direcionamento do nosso Senhor e não de acordo com as minhas palavras, porque quem sou eu? Mas Jesus é 10, Jesus é demais e é Ele quem nos guia em cada palavra, e louvado e engrandecido seja o nome dEle, porque somente Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Amém? Então, o quarto e último passo é a contemplação. E no que consiste a contemplação? A contemplação, o Senhor começou a falar isso comigo, é quando a sua alma ela vai gozar e ela vai saborear, por fim, de toda a plenitude e refrigério que Deus tem para te dar. Sabe aquele calor, sabe aquele fervor do coração? Isso é tipo a contemplação. Você leu a palavra de Deus, você meditou nela, você orou, você falou com o Senhor, com o seu amado, e agora a sua alma ela vai gozar da plenitude do refrigério e do deleite de quem o seu amado é, de quem Jesus é. E aí eu lembrei de uma passagem que está lá em Salmos, capítulo 42, versículo 1, que diz: como a corça anseia por águas correntes, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Em Salmo 119, verso 20, diz: a minha alma está consumida de anelos pelas tuas leis em todo o tempo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz: porquanto o amor de Cristo nos constrange. Então eu creio que a contemplação é essa, sabe? A contemplação ela consiste nisso, de você saborear, de você se deleitar no amor, ser constrangido nesse momento pelo amor de Deus. E nesse momento de contemplação você não faz nada, sabe? Você só fica ali e é Deus quem vai trabalhar poderosamente dentro do seu coração, te trazendo refrigério, plenitude, gozo e deleite na boa terra que é Cristo Jesus, que emana leite e mel e que é toda suficiente para nós. Então, amados, experimentem a Lectio Divina, verdadeiramente experimentem, porque eu tenho certeza que vocês vão ter uma outra comunhão com Deus, sabe? É algo assim sobrenatural, é algo surreal. Essa prática é uma prática muito antiga já da igreja, tá? É conhecida muito como a prática católica. A Igreja Católica até reivindica, né, essa prática, né, deles, mas na verdade ela é uma prática da igreja em si, dos irmãos mesmos, tá? E tem alguns irmãos que vocês podem estar pesquisando para estar ganhando mais do Senhor nesse assunto. Eu indico a vocês o João da Cruz, eu indico a vocês a Madame Guignon, sabe? Eles são experts nesses assuntos e tem alguns outros também, mas o meu favorito é o João da Cruz. Ele tinha essa vida contemplativa, ele praticava a Lectio Divina. E bom, é isso. Eu creio, gente, que esses 4 passos da Lectio Divina, ele nos levam para aquilo que Paulo nos diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, sobre orar sem cessar, porque ele se torna uma prática tão constante que ao longo do dia você vai lembrar daquela palavra que você leu e você vai continuar meditando nela, palavra por palavra, aquilo que você aprendeu do Senhor, aquilo que você absorveu do Senhor na leitura, na meditação, na oração, e a sua alma, ela sente prazer em quem Deus é, como o salmista diz: como a corça anseia por águas correntes, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Se você pedir para que eu defina a Lectio Divina, eu defino a Lectio Divina como a alma em amores ao seu esposo, que é Jesus. Eu defino a Lectio Divina como o encontro de uma alma sedenta, amorosa e zelosa por quem Jesus é, ao encontro do noivo e do amado dela, que é Cristo Jesus. E este encontro gera vida, esse encontro gera, sabe, cada vez mais fervor e amor, sabe? Porque eu vejo a Lectio Divina, esse encontro da alma amorosa com Deus que nos ama,
como o Cântico dos Cânticos de Salomão para sua esposa amada, a Sulamita. Mas se nós olharmos com os olhos da fé, se nós olharmos com os olhos espirituais, nós vemos que o livro de Cântico dos Cânticos, ele tipifica, é uma simbologia do amor de Cristo para com a noiva, para com a igreja, tá? E por fim, então, eu quero deixar duas últimas passagens. A penúltima passagem está em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 16, que para mim, como eu disse, esse encontro, né, a Lectio Divina nada mais é do que este encontro da alma amorosa com seu amado, que é Cristo Jesus, e ela proclama: o meu amado é meu e eu sou dele. Quanto mais você pratica, quanto mais você tem essa prática, mais você é levada a confirmar, a afirmar isso, sabe? O meu amado é meu e eu sou dele. E para terminar, eu quero que você leia comigo lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, do versículo 3 ao 5, que diz o seguinte: qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentar-me com passas, confortar-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Essa é basicamente a nossa alma falando isso para o nosso amado, que é o Senhor Jesus, porque coletivamente nós somos membros de um corpo, que é a igreja, mas a igreja ela é constituída por cada um dos membros, que somos nós individualmente. E individualmente a nossa alma, ela anseia por quem Deus é, ela tem fome e sede de Deus. Então a nossa alma proclama isso para quem Jesus é, que ele é mais excelente do que qualquer outra coisa, que nós estamos desfalecendo de amor por ele. Eu acho que é isso que a Lectio Divina nos leva a perceber, nos leva a entender, a compreender e a cada vez mais ter essa intimidade com o nosso amado. É para isso que a Lectio Divina serve, para essa intimidade, para essa comunhão deliciosa com o nosso amado. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, né, de novo. Mas, enfim, eu espero que tenha abençoado a sua vida. É um assunto que eu amo falar, eu gosto demais de falar sobre isso. E, enfim, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo aqui e compartilhe esse vídeo com mais alguém se abençoa a sua vida, tá bom? E se você tem alguma sugestão de vídeo ou dúvida também, fala comigo através dos comentários no YouTube ou através das minhas redes sociais, que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um enorme beijo, que Jesus abençoe a sua vida, tá? Não se esqueça, a Lectio Divina, ela nada mais é do que a alma amorosa, suspirante por quem Jesus é, e essa união deliciosa com o nosso amado, tá bom? Mais uma vez, um grande beijo, fica na paz, cresça na graça e no conhecimento de quem Jesus é. E é isso aí, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima.